E, pastor, eu sei que quando a gente fala de heresia, a gente pensa, como eu falei aqui, a gente pensa sobre Testemunho de Jeová, pensa sobre outras. O que nós podemos falar um pouco, pastor, hoje sobre heresias? O que o senhor tem de conhecimento hoje, nos seus estudos, na sua observação da Igreja Evangélica Brasileira? O que o senhor pensa hoje sobre a Igreja Evangélica e como o senhor identifica essas heresias no seio da Igreja? Então, pastor, para nós montarmos algo, a gente precisa de uma base, a gente precisa de uma direção. O pedreiro, para ele construir uma parede, precisa de um plumo e de uma linha. Se ele foge desse plumo e dessa linha, a parede sai torta, sai fora de esquadro, enfim. Nós, como cristãos, nós também temos a nossa base. Nós temos a palavra de Deus como base e nela nós fundamentamos a nossa fé. A Bíblia mesmo diz que aquele que constrói a sua casa sobre areia vem repetindo a destruição. Ou seja, essa pessoa que constrói a sua casa sobre areia é aquela que não se baseia na palavra de Deus. Ele não edifica a sua casa na palavra de Deus. Nós, como igreja, hoje, precisamos ter a direção na palavra de Deus e quando a nossa atitude foge do que a palavra de Deus ensina, então torna-se uma heresia, um engano, um ensino mentiroso. Porque Deus ele tem compromisso com a sua palavra. É a mesma coisa de eu chegar, o irmão Cris, por exemplo, chegar no pastor André e falar assim, pastor André, o pastor Wellington falou que vai dar R$100 para você. Recebe, pastor? Opa! Tá entendendo? O Cris chega e fala isso, pastor André. Só que eu não falei nada para o Cris e nem para o pastor André. O pastor André depois chega em mim e me cobra, olha, você falou que iria me dar R$100, mas quem te disse isso só foi o Cris. Eu vou falar, poxa, não fui eu que falei. Eu não tenho compromisso por algo que o Cris falou em meu nome, dizendo que ia fazer algo. Tem muitos pastores hoje que usam o nome de Deus, prometendo algo para a pessoa que Deus não prometeu para ela. E com isso torna-se uma igreja, a igreja torna-se uma heresia. Porque tem muitas pessoas falando no nome de Deus, como foi dito, mas elas não têm um compromisso com a palavra de Deus, com a verdade, que é a palavra de Deus, a verdade bíblica. Então, quando perguntam para mim o que é seita, o que é heresia e como eu consigo identificar isso, é a partir do momento que eu baseio a minha vida, as minhas atitudes com a palavra de Deus. Deus tem compromisso com a sua palavra, mas não com a palavra do homem. Pastor